Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do NEP, Visita a Nazaré. Vamos dar prosseguimento ao estudo dos elementos, mas inicialmente vamos fazer a nossa prece. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, procurar respirar fundo, nos acalmar, nos conectar com a espiritualidade amiga, a espiritualidade superior, que possamos fazer essa viagem para a época de Jesus, procurando compreender seus ensinamentos, suas lições e procurando fazer também uma viagem para dentro de nós mesmos, procurando aplicações dessa mensagem, procurando ser pessoas melhores a cada passo, a cada pensamento, a cada palavra, a cada ação. Obrigada por todas as oportunidades e bênçãos, nos une e nos protege hoje e sempre, que assim seja. Bom, meus amigos, vamos continuar os elementos. Antônio, ainda tem alguns slides para finalizar, né? A tua parte. Tá certo.
eu penso que Jesus, né, ele como governador espiritual da Terra, a gente vendo todo o planejamento espiritual, né, que teve, tudo isso explica essa sua superioridade, né? E quando a gente se liga muito à questão da matéria, a gente esquece, né, do histórico espiritual que aquele espírito tem. Então, alguém muito superior pode ter pedido para vir como um marceneiro, como profissões simples, justamente com uma missão, com o objetivo de ensinar, de viver. Né? Quantos relatos a gente tem de espíritos muito superiores numa condição muito humilde, né? Então, que a gente veja essa trajetória espiritual e não se prenda à matéria, o aqui e o agora, e sim na bagagem espiritual que as pessoas carregam, né? E assim poder valorizar quem está próximo, quem está em posições inferiores, né, do ponto de vista social, etc.
esqueci de botar sal. Aí tu bota sal e manteiga, assim. Com ovo? É. Né? Esta tua justificativa, essa justificativa que você deu aí, me acendeu um outro lado dela. Quando você perguntou que eles não aceitaram o Cristo simplesmente porque o Cristo era filho de José. O questionamento que, às vezes, o outro lado desse questionamento que eu faço é: eles não aceitaram o Cristo simplesmente porque ele era filho de José ou porque ele não era um doutor da lei? Perfeito. Perfeito, mano. Né? Se ele fosse filho de José, mas fosse um doutor da lei, provavelmente seria aceito. Sem dúvida. Então, talvez a justificativa que pese mais é que ele não era um doutor da lei. Ele não estava dentro do sistema. Dentro do sistema. E assim, eu coloco essas perguntas como o Antônio faz, né? O Antônio ele sempre tem umas perguntas muito boas que a gente fica muito pensativo, mas eu coloco essas perguntas do palatável porque a gente vê, né? E até eu falo dos meus atos, né? Eu falo de mim, né? Que é o que eu posso comandar e o que eu posso mudar, né? De muitas vezes nós tornarmos a doutrina espírita mais atrativa, mais justificável, né, para as pessoas que nos cercam, né? E aí a gente vai para um pensamento mais alto, né? Vamos para um pensamento mais reflexivo. Será que nós estamos querendo tornar só o Cristo o bezerro de ouro, né? Tornar o Cristo aquele ser adornado, aquele ser bonito, né, para ser aceito? Enfim, assim, são questionamentos que a gente vai fazendo, né, e que vai aparecendo na cabeça da gente. Eu não quero assim cumpridar muito essa linha de raciocínio, mas às vezes o que me preocupa não que nós devamos desprezar os recursos didáticos, né? Em hipótese alguma. Mas eu sempre me preocupo se realmente nós temos que tornar mais bonita e mais apresentável. Porque isso é uma questão de sensibilidade pessoal, é uma questão de consciência espiritual, de maturidade espiritual. O evangelho ele é o que ele é, não é? Então, eu acho que essa questão talvez precisasse mais de uma sensibilidade nesse sentido. Porque eu já vi pessoas se preocuparem tanto em tornar a coisa mais bonita, mais assim, que perderam o sentido daquilo que realmente existia, sabe? Então, essa às vezes a preocupação que eu tenho, baseada em algumas experiências que eu já passei, né? Tu levantou de novo ou não baixou, Manuel? Levantei. Eu juro que é rápido, eu não vou incumpridar muito, não. Um exemplo disso, Antônio, assim, foi uma vez eu ouvi de um espírita, bem de muito tempo no movimento, que inclusive para mim é uma referência, né, assim, de inspiração no movimento, dizer assim, ó, não, mas você fez isso, você vai colher aquilo necessariamente. Aí, para não ficar o constrangimento, né, no momento, depois eu perguntei a ele assim, mas você considerou o amor de Deus, falando sobre reencarnação, né, falando sobre plantio e colheita. Eu falei, mas você considerou o amor de Deus nessa condição? Você considerou, como você sabe que vai ser assim? Você considerou que Deus ele nos ama acima de tudo e que existe uma lei que tem que ser obedecida e tal, tal, que não é só do seu jeito, não é só você gosta? Aí ele me respondeu o seguinte: mas Manuelito, nós temos muitas vezes que criar o inferno dentro da doutrina espírita. E assim, e aí aqui é uma coisa minha, tá, gente? Eu não tô criticando o colega de forma nenhuma, Ave Maria. Mas eu acho que isso é fugir.
Isso é fugir da realidade espiritual. Isso é fugir da realidade que Kardec nos propôs. Isso é contrariar uma das principais normas uma das principais orientações que Kardec faz a gente. Não existem penas eternas. Não existem penas que não possam ser abrandadas pelo amor. Que a caridade, né? Existem atenuantes, agravantes e tal. Mas, assim, é só um exemplo para a gente, para ilustrar isso que eu estou tentando dizer, né? Às vezes eu acho que a gente tenta tornar muito palatável, né, a doutrina espírita. E a gente se perde. A gente vai se perdendo. Israel? Eu acho que também vem de encontro, vamos dizer assim, até o que essa própria mensagem aí, essa explanação que Champlin faz, vamos dizer assim, que é aquela nossa pretensão em achar assim, porque você enverga uma doutrina, nós somos seres puritanos ainda. Achar assim, esquecemos outros atributos, vamos dizer assim, da própria casa espírita, de acolhimento, de escola, de oficina, de hospital, de sanatório, né? De, 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 de tudo, vamos dizer assim, para com que aqueles que vêm até ela sinta esse consolo, né? Esse consolador, vamos dizer assim, dentre das nossas indagações ou daquilo que nos pesa a consciência. Porque muitas das vezes, quando a gente faz essa análise e dessa passagem em si, e nesse aspecto, a gente começa a perceber quão ingrato nós somos com o instrumento divino que nos oferece a cada dia, vamos dizer assim, para o nosso surgimento, para a nossa evolução ou para a nossa transformação íntima, independente de qual seja ele. Em outra filosofia, um ser, vamos dizer assim, quando a gente traz para essa análise de raciocínio de comparação, a gente vai querer descartar, vamos dizer assim, o instrumento divino que está sendo usado naquele momento para te despertar, né? Porque às vezes não acreditar, porque você me falou uma palavra e ela me ergue naquele momento, eu não te entendo, mas pela tua postura íntima, às vezes aquilo que eu penso que você é, aquilo não pode ser, vamos dizer assim, puro ou divino, mas é. Deus faz uso de instrumentos, muitas das vezes imperfeitos, para despertar a nossa consciência dentro dessa nossa jornada. Porque ele fala ali assim, em grau supremo, a mensagem de Deus busca impressionar os homens por intermédio da encarnação. Então, é dentro dessa existência aqui, em grau supremo, ele vai fazer despertar esse ser maior que todos nós somos. E fala que, mais no caso de muitos, a luz era forte demais. No caso de Jesus, a luz era forte demais. Ele era algo impossível de ser compreendido naquele momento, vamos dizer assim. Porque daí esse despertar das nossas, não vou dizer sem dúvida, ou ainda da nossa pequenez ainda de elevação moral, quando a gente não compreende aquele algo surpreendente, a gente tenta achar algo de alguma pegadinha, que nem aquela questão, quando a gente está passando alguma situação, tem alguma pegadinha aí, né? Tem alguma coisa que não está. E tenta desmerecer, vamos dizer assim, aquele indivíduo. Em vez, vamos dizer assim, de ser grato de cada momento que às vezes a gente tem oportunidade de se despertar, porque muitas das vezes aquele detrator, vamos dizer assim, aquela pedra de tropeço no nosso caminho, é a redenção divina para o nosso surgimento. Quantas vezes a gente vai ver assim algum testemunho de algumas pessoas, aquilo que ela veio se tornar profissionalmente, né, ou espiritualmente, foi em relação a uma pedra de tropeço, a um indivíduo, vamos dizer assim, que questionou ele ou, vamos dizer, colocou ele em xeque dentro daquela prova, dentro daquela dificuldade, que daí ele se despertou e falou: não, eu vou até o fim, eu vou me, né, e usa aquilo como força e determinação para se superar. E amanhã depois, vamos dizer assim, ele percebe quão positivo foi aquela atitude daquele indivíduo que você achou negativo naquele momento, mas era um instrumento de despertar para que você recobrasse o caminho, né? Muitas das vezes a gente vai ver na história de José mesmo, né? Ser vendido como escravo, depois ele vem auxiliar seus irmãos, retirar a família do deserto. Então, abriu-se essa porta dessa oportunidade através de uma aprovação, porque aquele espírito que está preparado, vamos dizer assim, ele enxerga, por mais as dificuldades, algo que tem que aprender, algo que aquela situação tem para nos ensinar, né? E é isso aí, câmbio. Ok. Vamos dar continuidade.
Ele continua falando agora sobre as palavras de graça, que isso aqui também só vai ler, porque isso aqui já foi enfatizado pelo Israel. Né? Israel também já trouxe algo bem semelhante, talvez o texto seja até em algumas partes o mesmo, porque a fonte é Champlin também. Em palavras de graça, né? Quando ele fala palavras, se maravilharam das palavras de graça, então ele diz que o vocábulo graça se deriva da mesma raiz que o termo que significa regozijar-se. Significa primariamente aquilo que infunde alegria ou prazer, isto é, algo que seja belo e agradável, algo que deleite o ouvinte ou aquele que contempla. Temos em Salmo 45:3, né? E na Septuaginta, como diz, graça é derramada em teus lábios. E isso fala de palavras de beleza e deleite. Esta referência no Evangelho em Lucas enfatiza o caráter agradável, a beleza, a atração de que se revestiam as palavras de Jesus. Ver também lá em Efésios 4:29. Também pode significar um belo sentimento expresso ou bondade demonstrada, como se vê na segunda epístola a Coríntios e em Lucas 1:30 também. Ok. Não vamos tecer mais grandes comentários aqui, porque isso aqui já foi, até a tradução da palavra Israel trouxe na apresentação dele. Quanto a outros comentários sobre o estado humilde de Jesus e sobre como os homens o desprezavam por isso, ver Jesus o carpinteiro em Marcos 6:3 e também ver a nota sobre os irmãos e as irmãs de Jesus em Mateus 12:46-47, que são os comentários que o próprio Champlin fez. E agora nós vamos para o último verso, que é o verso 23, quando ele diz: E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Médico, cura-te a ti mesmo. Esse provérbio tem equivalentes em todas as épocas e culturas. E atualmente dizemos: a caridade começa em casa. O papiro Oxyrhynchus, um fragmento do início do século III d.C., tem uma variante que obviamente foi adaptada para estar de acordo com esta passagem de Lucas e que declara: Jesus disse: Nenhum profeta é aceitável em sua própria terra e nenhum médico cura aqueles que o conhecem. Isso está no papiro 11. Os papiros Oxyrhynchus. Alguns estão escritos Oxyrhynchus. Derivam o seu nome da antiga localidade de Oxyrhynchus, modernamente Berreneza, onde foram descobertos uma localidade a cerca de 16 quilômetros do rio Nilo, situada no canal principal de Bahr Youssef, que conduzia a água do Nilo a Fayum, uma das cidades egípcias. Então aqui ele só está comentando que nas referências, né, que foram pesquisadas, existem dois termos, e aqui Champlin, de uma certa forma, sugere que essa colocação pode ter sido adaptada no Evangelho de Lucas, né, porque em algumas referências antigas ela não estava textualmente como Lucas colocou. Ele continua dizendo que Grenfell e Hunt descobriram esses papiros extrabíblicos, embora relacionados com as Escrituras, a 11 de janeiro de 1897. Foram publicados sob o título Logia, em 1897. Esses papiros contêm certo número de declarações não canônicas de Jesus, isto é, declarações atribuídas a Jesus que não se encontram nos documentos do Novo Testamento. Então, eles encontraram nesses papiros
algumas colocações atribuídas a Jesus, mas que o Novo Testamento não traz essas palavras, esses termos, esses trechos contidos nesses papiros. Quanto a mais informações sobre essa descoberta e sobre outras declarações não canônicas de Jesus, vê o artigo da introdução a este comentário intitulado Jesus, Identificação, Ministério e Ensinos, sob o subtítulo Ensinos, Fontes Informativas. Essa parte aqui é uma parte que existe lá na introdução desta obra de Champlin. O desafio feito a Jesus é que ele provasse a sua missão messiânica através de obras miraculosas, algo da ordem do que ele fizera em Cafarnaum. Aí, entre parênteses, ele comenta que essas notícias, né, ou as notícias desses acontecimentos, dessas obras, já deveriam ter chegado em Nazaré com toda certeza. Mas Jesus meramente mostrou-lhes que os operadores de maravilhas não faziam suas obras admiráveis para todos. Esse é um comentário particular de Champlin, né? Em que ele diz que lá em Nazaré, olha, se Jesus é de Nazaré, então eles queriam que ele provasse esse caráter messiânico dele, realizando as maravilhas que eles souberam que ele realizou em Cafarnaum. Tipo assim, para provar que realmente ele era o Messias esperado, né? E que Jesus não fez, né, da forma como eles estavam pensando, né? E para isso usou duas ilustrações. A de Elias, de cujo poder somente uma viúva estrangeira aproveitou. Aqui eu já estou entrando um pouquinho lá no outro, né, gente? E a de Eliseu, de cujo poder só tirou proveito o leproso Naamã, que foi curado ao invés de serem curados os muitos leprosos que haviam então em Israel. Esse trecho, depois quem for trabalhar, é muito interessante a gente comentar, porque tem muitos ensinamentos aí. Então ele fala que o verso 24, ele continua, nós não vamos passar para não entrar no da Larissa, né? E ele comenta que Lucas, né, o médico amado no dizer do apóstolo Paulo, é o único escritor do Novo Testamento que registra esta afirmação de Jesus. Então ele diz que nem os outros evangelistas, eles não, tá certo, trazem essa afirmação, esse trecho nos seus evangelhos, né? O provérbio significa que se esperava que o médico tomasse seu próprio medicamento e se curasse a si mesmo. E nós vemos essa passagem também repetida quando Jesus estava agonizando na cruz. Nós lembramos que tem aquele trecho onde se dizia: se tu não és o rei dos judeus, pois desce a tua cruz e salva-te a ti mesmo. Era o mesmo sentido que eles estavam utilizando quando desafiavam Jesus, ironicamente, quando Jesus estava em agonia na cruz. Repetindo exatamente esse trecho que Jesus teria dito, né, naquele culto, né? Antônio, me veio em mente aqui um pouquinho, até Sim. lembrando aí da minha área, que é a nutrição, aí a gente fala assim que o pai da medicina lá, e um dos pais da nutrição é Hipócrates, né? E tem uma frase de Hipócrates que fala assim: faça do seu alimento o seu próprio remédio, né? E inclusive acho que naquele filme de Bezerra também eles retratam um momento que Bezerra ainda, acho que na sua faculdade de medicina, que ele também destaca uma frase em latim, agora não sei se está correto aqui na minha cabeça, se era bem isso, mas ele no filme lá, se eu não me engano, lembrava, falava assim de medici sanati de natura curati, né? Então, o médico sana, a natureza cura. Então, relacionando também a essa relação, vamos dizer assim, de fazer do alimento a sua própria cura, né? E dentro das simbologias, esses aspectos mesmo, né?
falo assim, do que nos alimenta a alma, né? Se ela também não nos está a curar em si, né? Talvez seja também essa frase adaptada, vamos assim, em relação a esse sentido, que era na época conhecida. Né? Larissa? Sobre essa frase, né, médico, cura-te a ti mesmo, realmente é algo que já existia na época, né, e até hoje se aplica. Eu lembrei do livro Nosso Lar, né, onde André Luiz, médico, ele tinha a função, né, de curar as pessoas e acabou descuidando da própria saúde, né? Acabou não buscando a sua cura e desencarnou em decorrência desses excessos. Então, essa frase ela se aplica a outras interpretações morais também, né? Não só no campo da medicina, mas em outros campos a gente pode se perguntar, né? Será isso que eu acredito, ou isso que eu digo acreditar, ou nisso que eu me formei? Será que eu estou aplicando a mim mesmo, né? Por exemplo, eu, engenheiro ambiental, né? Será que eu estou praticando a sustentabilidade na minha vida? Enfim, são reflexões também morais que eu já estou puxando. Que equivale também àquela frase que diz muito: santo de casa Espeto de não pau. faz milagres, né? Ou não opera milagres, né? Não faz milagres. É E porque eu misturei com a outra, né? Que é casa de ferreiro e espeto de pau, alguma coisa assim. o interessante é que esse despertar da nossa consciência, da nossa razão, dentro do entendimento da nossa evolução em compreensão, tanto através das ciências, dos estudos ou as reflexões espirituais, vem a calhar um pouquinho naquela questão que o Manuel fala lá assim, por que se justificar então? Como que se a gente tivesse assim, a gente tem a lei divina gravada no íntimo de cada um dentro de nós, né? A lei de Deus está gravada em cada ser, vamos dizer assim, nessa marca divina da gente saber o que é certo e o que é errado, como se fosse essa balança do que é certo e do que é errado. Quando a gente dá esse passo em evolução e ele vai de encontro ou de contra as nossas antigas posturas ou as nossas concepções, a gente tem que botar um contrapeso para equilibrar essa balança. Por exemplo, para me justificar um mal que eu faço, no meu íntimo eu sei que é errado, mas eu tenho que colocar nessa balança um contrapeso. Porque a sociedade me rejeitam, porque eles me negam, porque ele não valoriza o meu trabalho, justifica aquilo que eu tenho que fazer, vamos dizer assim, burlando esse sistema, burlando essa lei, né? A exemplo lá dos próprios críticos aos fariseus em relação ao Corban, aquela coisa também de se justificar através dos interesses e colocar na conta do religioso seus bens materiais para justificar o seu usufruto, né? Então, a justificativa sempre vai vir de encontro quando a gente dá esse passo além das explanações e não compreendendo essa luz, a gente tenta se justificar de alguma maneira dentro da nossa pequenez. Ele não era o carpinteiro? Não, o filho de José, aquele um. Então, dentro desse equilíbrio que eu falo psíquico, a gente tem que ter isso aí, senão a razão ela não convive com ela mesma. Você não consegue conviver com si só, no seu íntimo, sabe? Interessante. Oi, Larissa. Oi, Ismael. Olá, pessoal, boa noite. Cheguei há pouco, mas estava ouvindo aqui, enquanto resolvia uma coisa, estava ouvindo. E aí, queria comentar porque a frase que o Antônio trouxe, né, de santo de casa não faz milagre, me veio também em mente nessa passagem, no contexto mesmo dessa questão que o Israel estava falando agora, de realmente, a princípio, não dar valor ou entender que aquele que é conhecido, né, que existe uma cumplicidade, que existe um conhecimento, que existe uma proximidade,
ele é incapaz, né? Como a gente vê na passagem, eu acho que se encaixa perfeitamente. Santo de casa não faz milagre. E fala também dessa questão. Não sei de onde veio esse provérbio, esse dito popular, nem qual foi o sentido original. Mas aqui a gente está falando uma época que a medicina, né, não era propriamente desenvolvida como hoje é, onde se misturava muito. Ele se tinha uma noção de cura espiritual, cura material, era uma coisa meio, né, não existia muito essa divisão. A medicina depois, logo, bem depois que foi se desenvolver mais, teve um momento na Idade Média em que ela teve quase que um retrocesso, mas desde então essa remissão aí, porque eu escuto essa frase, médico cura a ti mesmo, né? E a gente tem que entender o que era médico dentro daquele contexto, né? Também, né? Quando se fala médico hoje, já se imagina alguém com indumentária branca, né? Aquele profissional da medicina. Mas na época tinha um sentido, eu imagino, né? Mais amplo, mais embora houvessem, né, aqueles responsáveis pela saúde, por sanar a saúde do próximo. E aí essa denúncia, na verdade, desmedida, como a gente sabe, né? Mas essa busca por trazer alguma incoerência no Cristo, né? Porque o que essa frase, aí como Larissa trouxe, né? Essa frase pode nos trazer também uma lição, embora ela tenha, talvez na origem aqui do versículo, uma intenção de trazer uma incoerência, de querer levantar uma dúvida sobre a incoerência do Cristo. Mas, em última análise, talvez seja uma boa reflexão para a gente buscar entender se nós também temos essa incoerência, né? Se estamos a par e tentando, buscando pelo menos seguir aquilo que nós, por ofício, instruímos o outro, ou praticamos, ou então enfim, são algumas reflexões que me vieram à mente. Mas essa santo de casa não faz milagre, acho que se encaixa em vários pontos aqui dessa passagem. Achei interessante essa lembrança do Antônio. Câmbio. Esses comentários me fizeram agora refletir que essa dedução, a dedução desse ditado puxando do médico, é da própria fala do Cristo, né? Porque ele fala assim, e ele lhes disse, É mesmo, sem né? dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Aí 2 pontos, né? Ou é ponto e vírgula? 2 pontos. Faze também aqui na tua terra, isso? Eu não estou enxergando, deixa eu ignorar aqui para enxergar melhor lá. Terra, Pronto. pátria, né? Faze aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Então nós vemos que Jesus aqui é como se Jesus estivesse percebendo o pensamento deles, a intenção deles. Porque essa fala toda é de Jesus. Toda essa fala é de Jesus. Então Jesus menciona o provérbio, tá certo? De uma certa forma, estende o provérbio para aquele momento que eles estavam ali, como se estivesse percebendo o que eles, os doutores da lei, estavam pensando, né? Interessante isso. Aí, continuando aqui esse slide, né? Quando ele fala que a aplicação desse provérbio equivale a confirma tuas reivindicações por meio
de provas diretas, né? É isso que isso aí queria dizer. E ele complementa que esse mesmo apelo, em sua essência, foi dirigido a Cristo, aquilo que ele tinha comentado, estando ele encravado na cruz. Ver Mateus 27, 40, 42. É como se tivessem no desafiado. Faz as tuas maravilhas aqui em tua terra e falas agora mesmo. Que são aquelas frases que eu falei que disseram lá na cruz, né? Ah, tu não é o rei dos judeus? Pois desce daí, salva-te a ti mesmo, que é o que eles falavam. Então é isso aqui que Champ está comentando, né? Conforme o texto parece indicar, Jesus repetiu um bem conhecido provérbio dos judeus que assumia diversas formas, tais como: vai e cura-te a ti mesmo. Está lá em Zoar, em Êxodo, tá certo? 31:2. Ou vai curar teu aleijão, tá? Em Bereshit Rabá, tá certo? 23, e tem cujo sentido é que o homem deve cuidar de sua própria casa, isto é, dele mesmo e de seus familiares. Então aqui, para nós aqui fecharmos, tem esse comentário da Bíblia do Peregrino que nós achamos interessante, onde ele fala que a incredulidade provoca o ensinamento polêmico de Jesus, antecipando a objeção ou adivinhação dos pensamentos. Não chegou a palavra à boca e já a sabes toda. Salmos 139, 4. Cita Elias e Eliseu como taumaturgos a serviço dos pagãos. 1 Reis e 2 Reis. O Messias será como eles, e mais ainda. Aponta-se para a missão aberta da igreja. Aí já vem aquele comentário particular de Champlin, né? Como se aplica o refrão, conforme 23:35? Cura-te, cura-te e aos teus. Ou então, curar teus conterrâneos será tua cura, para que sejas acreditado. Ou, e um insulto, começa curando-te, pois precisas. E acrescenta a frase que se tornou proverbial na fórmula: ninguém é profeta em sua pátria. Então, esse é um comentário que a Bíblia do Peregrino traz, fazendo assim várias interpretações, que são interpretações de desafio, né? Interpretações de que a pessoa teria que provar, no caso Jesus, que ele era quem ele dizia que ele era. Eles queriam que Jesus realizasse aquelas maravilhas, fizesse aquilo tudo. E isso me fez, às vezes, pensar, quando a gente falou a frase de santo de casa, quando nós assumimos uma postura, que nós já falamos isso aqui lá atrás, de renovação, quando nós assumimos uma postura de luta contra as nossas fraquezas, contra as nossas iniquidades, contra as nossas imperfeições, e a doutrina espírita, ela nos impele a que façamos, a que possamos iniciar essa luta interior, essa luta íntima. Quando nós começamos, nós viramos alvo daquelas pessoas mais próximas de nós mesmos. E qualquer vacilo: ah, você não é espírita, está perdendo a paciência. Ah, mas você não é tão doce, não diz que tem que ser assim. Por que é que você não faz? Ah, mas você é isso, você é aquilo. E por que é que você não faz isso? E por que é que você não faz aquilo? Então, é como se todos os olhares, eu me lembrei daqueles olhares lá atrás do trecho, se voltassem para nós, esperando a primeira escorregada, esperando a primeira manifestação das nossas imperfeições. Né? Aí vem a consequência: ah, você não é nada, você é um santinho do pau oco, como se diz. Né? E tudo isso, na realidade, são as posturas que nós estamos dizendo aqui. Olha, então, cura-te a ti mesmo. Faze aqui, prova que você realmente é isso. Não é? E eu entendo que é uma questão que é um teste para a nossa perseverança.
É um teste para nós continuarmos a nossa luta. É um teste para nós continuarmos na decisão que tomamos de nos reformarmos, de combatermos as nossas deficiências, entendendo que isso é um longo processo. Isso é um longo processo. Com certeza nós vamos escorregar. Com certeza nós vamos tropeçar. Mesmo porque tropeçar é natural de quem anda. Porque quem não anda não tropeça, mas em compensação no caminho não avança. Então é natural. Mas o importante é não perdermos, tá certo, a compostura. Nós vemos aí que Jesus se negou a provar, mas Jesus sabia daquilo que ele podia fazer. E isso me faz refletir que numa posição dessa, qual é a certeza que nós devemos ter? É a sinceridade interior de combater as nossas deficiências. Eu ter a sinceridade de combater uma deficiência que eu possua, uma imperfeição que me domina, um vício que me governa, não significa dizer que eu já venci o vício, que eu já venci a imperfeição, que eu já venci a minha iniquidade. Não. Eu estou em luta. E o mais importante que se leva em consideração é a minha sinceridade em combater isso. Por isso, aquela frase que Kardec coloca, que ela é tão mal interpretada, é uma das frases mais faladas no Evangelho, mas extremamente mal entendida. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em combater ou em dominar as suas más inclinações. Geralmente só se apega à primeira parte. Conhece o Espírito pela sua transformação moral. Essa é a primeira parte. E, em grande, muito maior número, pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. O que significa dizer que se eu apenas luto em domar minha má inclinação, a minha imperfeição, mesmo que eu não tenha conseguido, eu mereço o título de verdadeiro espírita. Qual é o grande diferencial disso tudo? É a sinceridade íntima que eu tenho comigo e com Deus de que eu estou realmente combatendo aquilo. Então, isso me fez muito feliz para fechar aqui assim, o meu comentário. Israel. Só fazendo aqui uma reflexão que meio viajando as falas aí, né? Dentro desse entendimento, quando a gente pega a frase se isolada, né? E tentando, porque eles esperavam do Cristo, na verdade, aquele tropeço dele cair para condenar ele, não sendo aquele Messias das profecias em si, né? Ou porque ele já vinha, vamos dizer assim, sendo esse mau exemplo de heresia que eu falo, porque queria que fizesse a mesma coisa que fez em Cafarnaum, que dentro de uma sinagoga também lá, ele expulsou demônios, né? Ele curou aquele endemoniado em Cafarnaum, na sinagoga também, e os outros milagres que ele fez ali. E muitas das vezes isso no Shabat, no sábado. Então, essa heresia de curar no sábado. Outra de ressuscitar, vamos assim, os mortos. Né? Então, tentavam naquele momento, vamos dizer assim, pegar Jesus nessas incoerências e nesse momento aí, uma das principais heresias, dizer que ele era esse Messias, o Filho de Deus, né? Que ali se cumpria uma profecia. E quero dizer assim, quando Jesus parece que fala assim, ou adivinha o que vão perguntar, cura-te a ti mesmo, como que se quisesse falar àqueles, primeiro, cura-te a ti mesmo. Aqueles que querem criticar e não compreender Jesus dentro dessa missão. Porque muitas das vezes que eu falo assim, a gente não é grato àquele instrumento que Deus utiliza para o nosso despertar, mas também a gente não é grato em fazer uma verdadeira, que eu falo assim, um mergulho de entendimento e conhecimento daquela pessoa também que está ali. Porque eles fizeram algum movimento em algum momento para compreender Jesus e ver a grandeza, vamos dizer assim, do dia a dia dele, a vida dele, quando pequeno apresentado o templo, o que ele fizera lá no templo,
mostrando-se a postura de conhecimento e entendimento que ele tinha já perante a lei, não simplesmente só rechaçar ou criticar, vamos dizer assim, aquele filho do carpinteiro ali. E também quando a gente analisa essa frase aqui, eu só fazendo conjecturas aqui, né? Que fala assim, nenhum profeta faz milagre em tua própria terra. Ué, se eu sou profeta, a minha terra é terra de profetas. Quem necessita de profecias? Ou no mundo, vamos dizer assim, da esfera do Cristo, a necessidade dessa revelação. Essa revelação é feita àqueles ainda que carecem de entendimento, que precisam da cura, primeiro, de si, para o entendimento de se ser maior, que era o Cristo que estava ali. Também um pouco desse, eu estou fazendo uma conjectura aqui, né? Analisando as frases assim, separadas de Paulo. Porque quando fala assim, nenhum profeta, né, ele faz por em sua própria pátria. Qual pátria é essa? Né? É pátria de profeta? Me vem em mente assim, aquela ideia de, como é que é? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? E quem não tem, todos são cegos iguais. Então não vai fazer nada diferente. Né? Se eu me destaco por algo diferente ali, é porque, vamos dizer assim, eu me destaco dentro dessa assembleia ali, né? E quando não compreendo, eu necessito o quê? Dessa cura, de auto me curar para compreender, entender ou fazer esse movimento de compreensão também. Desculpa aí se divaguei demais, sim, foi essa referência que eu vi. Interessante. Larissa? Bem, só reforçando, Israel, muito, muito interessante isso que você trouxe. Não se desculpe de nenhuma maneira. Eu, vendo o texto de Champlin que o Antônio trouxe, eu estava refletindo. Eu acho realmente que a mensagem principal, não sei se principal, mas uma das óticas é essa de fazer a gente refletir a respeito, como o Antônio trouxe, do quanto que é desafiador a gente lidar com as reações das nossas mudanças, né? Das nossas mudanças interiores que são... E essa proposta de renovação de cada um, né? Eu acho que um dos maiores desafios e de testes e de burilamentos são justamente essas reações, né? E manter o equilíbrio emocional, espiritual, de nem sucumbir, que é muito comum, na revolta, né? Nem também no desprezo. Que são situações que nos exigem esse equilíbrio, né? Agora, um outro ponto que eu acho que talvez o Champlin ele vai expandindo e trazendo a mensagem a outras óticas, né? Acho que a Larissa já comentou até isso um pouco. Voltando àquela frase do santo de casa não faz milagre, e que o Champlin fala dessa questão do provérbio, né? A origem desse provérbio do cura a ti mesmo, como sendo esse cura a ti e cura aqueles que estão à sua volta, né? E fugindo um pouco dessa questão da prova em si, de cura pela prova de que és legítimo. Eu fiquei refletindo, até mesmo de maneira bem pessoal, que às vezes a gente está num ambiente e às vezes a gente não se sente corresponsável, às vezes, pelo que acontece em determinado ambiente familiar, de trabalho, mas nós somos também um motor de mudança, vamos dizer assim, essa cura que é falada aqui, né?
Eu estava refletindo muito sobre isso, né? Porque, principalmente no trabalho, vivendo alguns ambientes mais difíceis. E às vezes a noção que. Às vezes a reação que vem é de, eu vou fugir daqui, né? Às vezes dependendo da circunstância, é o melhor a ser feito. Mas, quando a gente se coloca na posição de corresponsável, é quando que eu acho que talvez esse provérbio ele vire para assim, o santo de casa tem que fazer milagre, né? O santo de casa ele tem que fazer milagre, porque ele está ali para cuidar da casa, justamente. Então, primeiro curando a si mesmo, primeiro buscando reformar-se, mas em paralelo buscando também em níveis de responsabilidade sanear um ambiente, né? Às vezes a gente talvez subestime o nosso poder de influência positiva em um ambiente, seja familiar, seja exatamente, Paulinho, temos de florescer onde fomos plantados, né? Essa semana eu tenho sentido muito isso, assim. É como o Antônio falou, às vezes as pessoas, né, não compreendem quando a gente algumas atitudes que a gente busca fazer a coisa certa e às vezes isso, por incrível que pareça, desperta uma incompreensão. Mas com o tempo isso vira admiração. Eu tenho recebido isso no trabalho assim de uma maneira bem natural, orgânica, né? E aí eu refleti sobre isso. Poxa, como é bom semear sem, sem esperar nada, mas assim, semear boas ações, né? Dentro dos nossos círculos de convivência e, e sermos esses motores pouco a pouco de curar, né? Saneando a si mesmo, sanear o ambiente, né? Melhorar, aprimorar os nossos ambientes de convivência. Embora a gente não possa e nem deva, né, chegar e querer modificar ou impor a atitude aos outros, né, e a personalidade dos outros, mas com a nossa atitude, inevitavelmente, a gente pode trazer uma nova proposta, quem sabe, em determinados ambientes mais difíceis que eu digo. Assim, só queria compartilhar isso porque ouvindo vocês falarem, principalmente o Antônio, me remeteu muito a isso que eu venho vivenciado, assim, de que santos de casa pode sim fazer milagre. Se ele quiser, né, e se esforçar. Larissa, palavra facultada a você, então. Bom, então eu vou compartilhar os slides. Interessante que é uma continuação. Vocês vão ver que o versículo que a gente vai ler agora, a gente já adentrou nesse assunto. Vou só compartilhar aqui os slides. Bom, é Lucas 4:24. A gente parou aqui no 23, né? Aí o 24 diz assim: E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Isso aqui é Jesus falando. Vamos compartilhar aqui a leitura e daí a gente vai comentando. Não, realmente é bem continuação, né? Na mesma. Uhum. Manuelito, você poderia ler? Lucas 4,
capítulo 4, versículo 24, e disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Trata-se de uma das mais amplamente conhecidas declarações de Jesus, e muito citada. Encontramo-la por diversas vezes nos evangelhos. Ver também Mateus 13:57, Marcos 6:4 e João 4:44. É uma declaração igualmente universal, tendo surgido sob formas diferentes em culturas diversas. Píndaro, o poeta grego, disse que a grandeza de um homem some ao lado de sua lareira e entre os membros de sua própria família. Olim, ODE, capítulo 12, versículo 3. E nos escritos de diversos autores romanos, encontramos pensamentos semelhantes. Joia, obrigada. Então, aqui é um comentário de Champlin, né, sobre esse versículo. Vejam que realmente Jesus deve realmente ter falado isso, porque está em várias passagens do Evangelho. E é algo que é um provérbio, né, vamos dizer assim, conhecido naquele povo e em outras culturas também. E daí a gente reflete, né, tira as reflexões espirituais a respeito de, de que as pessoas devem sim fazer milagres, né, na sua própria casa, como o Ismael estava comentando, né? Deve sim ser valorizado, que possamos dar valor, né, às pessoas mais próximas, que fazem parte do nosso círculo familiar, né? Elas não estão na nossa vida por acaso, a gente não está naquele meio por acaso. Então, que a gente possa valorizar a grandeza que as pessoas que foram colocadas ao nosso lado têm para nos ensinar. Ter essa sensibilidade, ela é tão gratificante, né? Você tem uma pessoa do seu lado e você enxergar grandeza, enxergar transformação, se inspirar, se espelhar, sabendo que por estar convivendo próximo também você vai ver os defeitos, vai ver as falhas, mas ter essa ótica em relação aos seus convivas, né? É tão... Traz paz, traz paz. Eu acho que é muito importante. Eu sempre penso muito sobre isso, na questão da valorização, né, das pessoas ao nosso lado. A gente tem tantos ensinamentos, né, que eu vejo isso na convivência familiar às vezes, né, a gente sempre tem, né, aquelas pessoas que são mais difíceis, né, de lidar, e é natural isso, porque nós estamos aqui para evoluir, mas aquelas pessoas que são mais difíceis de lidar, a gente tem que dar tanto valor, porque são as pessoas que mais nos ensinam, né, são as pessoas que mais nos mostram quem somos de verdade, né? E assim, até aí se a gente for estender, né, no próprio centro, né, cada trabalhador que tem que ser valorizado, a gente tem que saber perguntar pelo menos como é que tá, né, para saber se está bem, para saber se está tudo ok, porque eu acho, né, que dentro dessa reflexão que a gente está fazendo, o sentimento de fraternidade ele tem que ser maior, né, nesse momento de amor e fraternidade, de construção coletiva, né, e valorizar os nossos profetas, né? Vamos colocar assim, não seria um proselitismo, né? Eu acho que a gente fugiria desse proselitismo, mas realmente seria o exercício e a aplicação do amor. Eu acho que seria mais nessa ótica que eu vejo aqui, realmente uma valorização a partir de amar, a partir de valorizar mesmo. Antônio? Vocês estavam falando, eu estava fazendo uma reflexão baseada até naquela pergunta, naquela observação anterior, que eu estava vendo do outro lado da moeda do que o Manuelito falou. Eu estava me perguntando qual é o fator em nós que faz com que nós não valorizemos a pessoa que está ao nosso lado, tá certo?
em função de nós recebermos algum ensinamento ou vermos alguma demonstração. Qual é o fator em nós que cria indiferença ou menosprezo ou simplesmente não aceitação, não acreditação naquela pessoa? Qual é o fator em nós? Eu estava fazendo esta reflexão, tá certo? E me ocorreu uma própria resposta. Olha, talvez o fator principal seja que você conhece, ou falar no sentido vulgar, os podres daquela pessoa. Mas eu pergunto, até que ponto os podres de alguma pessoa desmerecem uma virtude que realmente ela possua? Até que ponto? Quer dizer, então, que eu só vou dar credibilidade quando a pessoa não tiver nenhum defeito mais, nenhuma imperfeição mais, aí é que eu vou acreditar? Mas o próprio texto trouxe Jesus, que não tinha nada, e nem assim foi acreditado. Então, eu estava aqui me perguntando qual é o fator em nós que cria essa distinção, sabe? Porque quando nós pensamos no âmbito da família, há um fenômeno que ocorre muito do campo de vista da psicologia espiritual nas famílias, que é o quê? Que é o fenômeno de nós agirmos, tá certo? Com a anterioridade personalística daquelas pessoas. Então, muitas vezes, eu estou hoje... Clarice, eu posso usar o seu nome? Pode. Sim, claro. Um exemplo. A Clarice é minha irmã, nós moramos na mesma casa, mas eu estou, de repente, me dirigindo com certo abuso a Larissa porque eu não estou enxergando a personalidade Larissa. Eu estou enxergando a personalidade Fátima do passado, com quem eu tinha grandes diferenças. Então eu me dirijo a Larissa como se ela fosse Fátima. Isso a nível inconsciente. E eu não consigo admitir que a Larissa, a personalidade da Larissa, seja uma outra pessoa hoje. E não aquela pessoa que me enganou, e não aquela pessoa que me traiu, e não aquela pessoa que roubou, e não aquela pessoa que fez isso, aquilo. Então eu estava me questionando se, de repente, nós não valorizamos mais o lado negativo, ou a imperfeição que uma pessoa tenha, que eu tenho também, em detrimento a qualquer virtude que ela possa apresentar. Eu queria deixar esse ponto aqui de reflexão, tá certo? Será que isso é legítimo em nós? Entendemos a coisa por esse lado? Será que isso realmente é uma atitude legítima? Ou será que nós estamos sendo exatamente como os fariseus, exatamente como esses doutores da lei, quando nos comportamos assim? Pode falar, Israel. A gente vai ver que Jesus dá o exemplo lá do mordomo infiel, também destacando essas relações, né? Assim, mesmo aquele indivíduo, assim, que naquele momento ele também não era fiel, em certo momento ele faz uma movimentação da sua compreensão, vamos dizer assim, de querer fazer diferente, já que ele não tinha mais idade para o trabalho, vamos dizer assim, para ter outro labor, né? E não ia mendigar esmola. Então, naquele momento, ele desperta e faz o auxílio. Mesmo sendo esse instrumento que eu falo, assim, por isso que muitas das vezes a gente não dá graça do instrumento que Deus utiliza para nos chamar a atenção dentro da nossa jornada de aprendizado, né? Daquela fala que nem você fala. Porque é interessante quando o Antônio fala assim, às vezes eu conheço os podres de Larissa, né? Mas é aquela pessoa que eu não conheço podre nenhum. Conhecer podre de Jesus, que podre. Quem poderia enxergar algo em Jesus para levar essa consideração? Por isso que eu falo assim, que daí muitas das vezes a gente não se debruça em conhecer o Jesus. Ir atrás de ver, vamos dizer assim, todo esse contexto do que é aquela luz que eles não conseguem entender. Eu falo assim, então tem aprendizados que eles vão caindo vamos dizer assim, a gente vai absorvendo ele aos poucos, por não conseguir compreender aquela luz intensa daquele momento. Porque muitas das vezes, falando assim, me veio em mente também
o momento lá de Sócrates em relação à condenação dele, ele ter que tomar cicuta. E aqueles confrades e amigos não entendendo ele, vamos dizer assim, dele ser preso e não renunciar àquilo que ele falou, né, aquilo que ele dizia. Mas ele era convicto daquilo que ele ensinava e pregava, né? Então ele não poderia ser diferente. Mesmo que fosse preso, ele falava: quem está preso? Sou eu nos meus conceitos ou é eles com seus atavismos? Fala: mas você vai ser condenado à morte, você vai morrer. Ele disse: quem não vai morrer? Quem não vai morrer um dia? Mas você é inocente. Ele fala: e você gostaria que eu fosse culpado? Né? Então é ainda, vamos dizer assim, esse distanciamento de entendimento dessas figuras luminares que aparecem no nosso caminho. Muitas das vezes a gente não consegue compreendê-las. Por não compreendê-las, a gente acaba rechaçando e voltando os olhares para as nossas sombras ainda dentro da nossa caverna, por estar ofuscado essa nossa visão, né, de não compreender. Mas claro que aquela luz, ela teve um Não, impacto. levanta não. Ela vai trabalhar dentro do interior de cada um e a gente com o tempo vai assimilando, vai compreendendo. A exemplo da rebeldia do filho em relação ao pai. E o dia que ele cresce, vamos dizer assim, e se torna pai, ele começa a compreender, vamos dizer assim, algumas questões de ser pai, né? Câmbio. Muito bom, Israel. As falas de vocês me lembraram duas coisas. Primeiro, essa questão dos nossos podres, né? Um palestrante falou que é como se nós fôssemos um cano sujo, né? Para limpar esse cano sujo, o que é que se faz? Bota água, só que é uma água limpa, né? Para que esse cano ele fique limpo. Então é isso. As pessoas têm esse seu lado podre, mas só com o bem, só com essas oportunidades de trabalho positivo que vai acontecer a purificação, né? E outra coisa que eu lembrei também é a gente focar nos podres das pessoas, no lado negativo. É por isso que ainda é necessário o esquecimento, né, do passado, por nossa inferioridade moral, de ainda não saber perdoar. O ideal é que a gente tivesse o amadurecimento, né, de lembrar e a grandeza moral de perdoar, né, de focar no positivo. Mas como a gente ainda não tem esse amadurecimento todo, é necessário ainda esse esquecimento do passado. Ismael também queria dar uma palavrinha. Só reforçando o que você trouxe, que eu achei muito interessante a metáfora do cano, né? Do cano que passa água corrente, purificando. Achei só reforçando uma metáfora, um simbolismo bem importante e interessante, que é o fato de que só na dinâmica da vida a gente evolui, né? Para lembrar de um outro símbolo, a água viva, né? A água viva é a água que transforma. A água morta ou a água parada, né? Como a gente sabe, é símbolo de doença, de podridão, de podres, como vocês falaram. Então, justamente para nos despertar para essa dinâmica que a transformação exige, né? Não dá para ficar parado. Por isso que, como Larissa falou, na vida tem uma palavrinha hoje em dia que é muito usada, não sei se faz muito tempo, que afasta um pouco as pessoas das outras. E eu me coloco nessa também, que é o ranço, o tal do ranço. E principalmente quando são pessoas próximas, já que a gente está falando aqui da pátria, da terra, do espaço de convivência próximo. Constantemente a gente vê as pessoas dizerem: eu tenho um ranço de fulaninho, de cicraninho, ou não fui com a energia daquela pessoa. A energia daquela pessoa não é boa, é ruim.
Tudo bem, a gente pode ter uma sensibilidade, mas será que é a energia do outro ou é a nossa interpretação que está contaminada, né? Então é importante ter esse discernimento, porque a gente faz esses julgamentos rápidos e constantemente a gente está equivocado. Eu falo, por exemplo, próprio mesmo. Pessoas que a princípio tinham convivências difíceis de primeira, depois viraram amigos, ou mesmo pessoas mesmo que não viraram amigos, mas que não, passamos a nos respeitar, a reconduzir essas relações. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, com essa interpretação. Eu acho que é como, Ismael, é como se eu fizesse isso, ó. Ó, todos vocês são opacos. Exatamente. Ou seja, o problema é na minha lente. Perfeito. Né? O problema é na minha lente. Bom exemplo. Exatamente. Então, meus irmãos, 21 horas. Vamos continuar no próximo slide. Próximo estudo. No próximo estudo. O próximo slide e no próximo estudo. E agora vamos fazer a nossa prece final. Vou pedir para Ismael fazer. Faça. Maravilha. Pode descompartilhar a tela. Vamos, nesse momento, após esse estudo maravilhoso, agradecer. Obrigado, Senhor. Gratidão, querido amigo Jesus, por esse estudo de hoje, por estar conosco nesse momento. Sentimos a Tua presença nos inspirando, que possamos levar essas reflexões para os nossos espaços de convivência, para a nossa família, para nossos círculos de amizade, de trabalho, para a nossa terra, para a nossa pátria, que possamos ser fontes de transformação interior, começando por nós mesmos. Nos ilumina, inspira as tarefas dessa semana, que possamos cada vez mais nos sentir próximos de Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Gente, prazer enorme e renovado revê-los. Uma semana aí cheia de paz para todos. Paulinho, um grande abraço. Você não está podendo falar, um abraço também. E fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, Paulinho, todo mundo. Um abraço, ótima semana. Minha gente. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Beijo. Até a próxima.